Um outro ponto que casa com o que o Luiz falou é justamente essa imagem aqui vai ilustrar. Quanto maior a flexão das minhas falanges, maior é a diminuição de tensão do meu tendão do flexor mais profundo, tá? Meu flexor profundo dos dedos. E aí eu tenho menor ativação muscular. Então, se eu estou com o meu dedo mais estendido, eu tenho maior ativação do meu flexor profundo, certo? Tem maior possibilidade, porque esse tendão está mais estendido. À medida que eu vou flexionando o meu dedo aqui, com o meu flexor superficial, eu vou diminuindo a possibilidade de interferência do meu flexor é, profundo dos dedos, tá? Beleza? Então, há esse contrapeso também na musculatura. Então, conforme eu vou flexionando, eu vou perdendo em capacidade funcional de força ali. Claro que não é uma coisa assim absurda. Tipo assim, eu não vou conseguir acionar o gatilho? Não, eu vou e eu vou fazer a gatilhada. Mas essa representação de força, ela já tende a diminuir. Então, até o próprio estímulo e o próprio treinamento vai fazer com que eu consiga direcionar melhor a contração e a eficiência desse movimento. Mas lembrando, é um movimento fino, é um movimento que demanda um controle muscular muito grande e que tem tudo para dar errado. Beleza? Luiz, por favor. Como tudo na vida é Ctrl+C, né? Ctrl+C, Ctrl+V, numa oficina com o pessoal do Jaimil Saldanha, foi que um dos treinadores dele lá, da família dele, ele não pôde ir, foi um do grupo, e ele chamou a atenção para isso aí, mostrou algumas fotos do Jaiminho praticamente atirando com a segunda falange, a mão grande e tal. Aí ele chamou a atenção para isso. Já lá na oficina, eu coloquei o dedo e saiu vários tiros que não era para sair, né? Por conta da força. Quando eu ia preparar o gatilho, já passava. Eu percebi que, em termos de força, estava melhor a questão de ter agora um condicionamento. Antigamente, a gente falava que muito na ponta de dedo não é bom e muito para dentro também não é bom. Aí eu tirei essa segunda parte. Hoje, quando alguém me pergunta sobre o gatilho, eu falo, se acomoda aí, só não pode pontinha de dedo. Do meio para dentro, qualquer lugar que você colocar e tiver cômodo, a gente vai começar a trabalhar e a gente vai ver se tem forma melhor. Então, eu deixo o aluno, na verdade, desde que ele não coloque pontinha de dedo no gatilho. Pensando no combate, está com esse movimento tão fino, tão na pontinha. Então, do meio para dentro, o que o aluno colocar, depois eu vou trabalhando ele para tirar o gancho, coisa desse tipo. Luiz, me permita fazer um questionamento a você sobre a sua fala. Quando você fala de força no acionamento da tecla do gatilho, eu queria entender por que você entende que isso é importante. Se a tecla do gatilho é, teoricamente, um acionamento leve. Eu vi que na sua fala você falou muito sobre usar a falange medial por uma questão de acionamento, de você ter uma alavanca maior de força. Por que você entende que essa força é necessária na ativação, na ativação desse gatilho? É a mesma explicação que o Roberto colocou sobre a questão do quanto de força eu vou colocar para fazer aquele acionamento. Então, se eu tenho uma condição, se eu tenho um gatilho mais leve, eu tenho menos interferência, eu vou estar fazendo ele com mais tranquilidade. Se eu não posso mexer no gatilho, mas eu posso reforçar meu dedo, vamos dizer que eu estivesse inserindo a ponta do dedo. Vamos esquecer o que eu falei do meio do dedo, a ponta do dedo. Mas eu malho esse dedo todos os dias, mesmo se eu pego uma pistola que tem um pouco mais de arrasto, eu vou fazer ela sem interferência. Quando eu vou para cá, eu faço essa inserção de força sem a malhação, né? Naturalmente, eu já tenho mais força utilizando a medial do que a distal. E você Entendi. falou uma coisa aí, mas você falou uma coisa aí perfeita, Eliezer. O gatilho é algo muito leve para você pensar em combate, você segurando a arma muito força. Não vai ser peso do gatilho que vai interferir.
E uma coisa que o Roberto o Roberto vem batendo muito, que tô achando assim, que é o a mais que a gente está tendo nesse curso, que é a questão da programação motora, porque eu fazendo muita força e atirando muito rápido, com alguns testes que a gente faz, não vai ser peso de gatilho que vai interferir em alguma coisa. O gatilho mais leve, ou mais... Você está falando certinho aí. Com esse dedo, a gente conseguiria levantar quantos quilos? E a gente tá falando de coisa... Exatamente. A discussão ela gira justamente em torno disso, né? Pela tecla do gatilho, independente de a arma ter um gatilho pesado, a ação motora de força ela sempre vai ser muito mais leve do que a própria capacidade de tração dessa musculatura de flexão, entendeu? Só esse é a minha Mas consideração. é tão refinado o movimento que talvez Sim. esse pouco a mais de força que a gente precisa colocar, vamos colocar que a gente estivesse fazendo lá na distal, esse pouco a mais pode interferir, porque como a arma a gente está falando em ângulo, a 5 Sim. metros, qualquer interferenciazinha é tiro fora da Sim. área vital, né? E levando em consideração também que vários equipamentos diferentes, eles vão ter pesos de gatilhos diferentes, né? Então, isso também é uma coisa importante. Mas obrigado pela sua colocação. Uma coisa Então, interessante também, professor, rapidinho, é a questão tá, da região da falange distal, é que ela tem uma representação muito maior na parte de neurônios. Então, assim, de receptores, né, no caso. Por isso que a gente utiliza muito a falange distal para coordenação motora fina. Então, assim, se eu afastar um pouco a extremidade, eu já estou perdendo essa referência. Eu acho que é interessante, vou até treinar essa parte de medial para poder testar, porque é uma coisa interessante. Porém, eu fiquei mais eu não fazia esse tiro em gancho, né? Porque eu sempre aprendi a tirar em L, só que eu utilizo a metade da falange distal. E com certeza, numa condição de estresse, você vai fazer exatamente o que você falou, porque a questão muscular ali. E isso eu não tinha reparado ainda em uma situação de combate se acontecer isso, até porque eu não tenho filmagem. Mas a questão toda da coordenação motora fina e a região de receptores neurais é o que me chama a atenção nessa parte da tecla do gatilho. O que o Elisar falou tá perfeito. A questão de força, pô, basicamente não vai ter alteração quase nenhuma. Né? Dependendo do gatilho. Se for um gatilho de, sei lá, de 5 quilos, talvez, o camarada vai sentir ali um pouco no treinamento, mas na hora do real, acho que não. Né? Mas interessante isso aí. Amanhã eu vou estar no stand e vou estar treinando isso aí para você ver. E a questão de força em relação ao Gastar munição, 357, pô. por exemplo? Tá? E a questão de força, por exemplo, em relação ao 357, ao 38... Então, mas no 357 você utiliza a linha que entre a medial e a distal. Só que o Luiz está falando que ele utiliza a medial, ou seja, metade da medial. É isso, Luiz? Pelo uma semiautomática. Você utiliza a articulação ou a metade da falange medial? Você coloca na linha, igual quando atira de revólver? Tá fechado o teu microfone, tá fechado. Aí o que acontece é tamanho da arma. Nessa pequena eu consigo fazer já com a falange medial. Então, mas a metade da falange medial, a metade? Bem no início da medial. Nessa aqui ela já passa quase metade ali. Não chega a ser metade não, mas quase já indo para metade. Na Glock ela fica no iniciozinho dela. O tiro de revólver em ação dupla, principalmente, a gente já utiliza entre a medial e a distal. Até aí eu já tinha visto. Agora, a medial, realmente, eu nunca tinha percebido esse tipo de técnica. No revólver, tem aquela questão de você dobrar para você fazer aquela força do cão até a retaguarda e a ponta do dedo, aí eles fazem um gancho. Aí a ponta do dedo está tocando lá no finalzinho, quando você vai terminar o esmagamento. Os revolveiros fazem isso aí em competição. Porque eu não entendo praticamente nada de revólver, só que o gatilho é pesado pra caramba, porque a gente não tem uso. Hoje eu entendi, foi a explicação que o Roberto deu. Por quê? Está fazendo muita força no gatilho, automaticamente a frente distal está fazendo um gancho. Entendeu? Então, por isso que o revolver faz assim. Exatamente, exatamente. É isso aí, é uma compensação de força. O gatilho vai ajudar. Então, se você tem um peso de gatilho, um arrasto muito mais pesado, claro que você vai utilizar mais musculatura. Você tem que fazer os ajustes. E se você parar, o cara que atira com revólver, chega um momento que aquilo fica simples para ele. Então,
Então ele consegue fazer perfeito, justamente por quê? Porque na programação motora ele já conseguiu identificar a quantidade exata de músculos para ativar aquilo ali. Numa situação sob estresse, vai ter diferença? Vai ter diferença, mas o erro vai ser minimizado. A gente não tem como evitar o erro. O erro ele vai acontecer, a falha ela vai acontecer. Nosso desejo é só minimizar isso aí. E aí, minimizando, a gente já aumenta a chance de sucesso. Então, o que tem que ficar aqui assim, de maçante desse conteúdo aqui é que tudo que demanda parte interna, né, pegada, apreensão, ela é coordenação motora fina. E ela precisa ser trabalhada pensando sempre nisso. O ponto, essa discussão eu achei fantástica, né? Eu particularmente nunca tinha ouvido falar e nem tentado fazer na falange medial. Eu sempre fiz na falange distal e fiz o controle desse arrasto. Eu uso uma MD1, então o peso de gatilho é levíssimo para eu poder acionar. Enfim, eu tenho um cenário completamente diferente, né? Mas, mas esse debate ele é interessante, tá? Faz essa diferença mesmo. E a gente vê que por pontos simples a gente consegue já justificar várias questões de apreensão da arma, né? Sabendo que o dedo mínimo e o anelar ele faz essa apreensão com mais força lá embaixo. A gente tem musculaturas internas da palma da mão que são independentes ali, que vão auxiliar nessa pegada com o dedo mínimo no cabo da arma, que vai facilitar. Nós temos aí o polegar que desempenha papel fundamental durante todo o processo de utilização da nossa mão. Então, ele tem esse papel importantíssimo e a questão do acionamento do gatilho pelo dedo indicador.